Fundado no início dos anos 90, o Texa Laboratórios é hoje o maior e mais moderno laboratório de tecnologia em sanidade animal em todas as áreas da medicina veterinária. Tem como pilar, desde sua fundação, a inovação e um rigoroso padrão de qualidade. Ser o primeiro laboratório veterinário certificado na ISO 9001 na América Latina é consequência do trabalho contínuo em prol da excelência e da estreita cooperação técnica que mantém com instituições e universidades nacionais e internacionais. Sempre com a mais respeitada e qualificada prestação de serviços em análises laboratoriais, o Texa possui em seu quadro profissional diversos especialistas, doutores ou PhDs, para contínua assessoria em medicina laboratorial veterinária. A contínua pesquisa e desenvolvimento de novos métodos diagnósticos foi responsável por trazer para o Brasil empresa padrão ouro em seus segmentos, como a suíça Heska e a francesa Alvedia. A qualidade das análises realizadas pelo Texa é assegurada pela utilização de tecnologia de última geração, sempre coordenada por médicos veterinários especialistas. Os grandes equipamentos e as plataformas diagnósticas exclusivas, interligados em um potente sistema de informática laboratorial, garantem a segurança e a precisão em todas as etapas. De um simples termômetro a uma capela de fluxo laminar, todos os equipamentos e instrumentos são aferidos e calibrados continuamente, atendendo às normas rigorosas ISO 17025, garantindo reprodutibilidade e exatidão nas análises. Os meios de cultura também são validados através do uso de padrões bacterianos pela reconhecida instituição CLSI e por normas do Inmetro. Para perfeito controle das análises, testes cruzados são realizados periodicamente, os chamados controles interlaboratoriais em instituições internacionais, visando resultados confiáveis que servirão de base segura para o apoio médico veterinário no acompanhamento de cada paciente. Nosso já consagrado setor de hormônios por radioimunoensaio realiza milhares de exames por mês para mais de 200 endocrinologistas e grandes universidades brasileiras, recebendo amostras dos 27 estados, com acompanhamento rigoroso pelo CENEM. Alto volume de análises e excelente organização de processos. Conseguimos oferecer o melhor custo-benefício do país. Além da calibração e aferição dos aparelhos e equipamentos, nossa rotina de exames está acompanhada de protocolos rigorosos de garantia de qualidade. Para isto, utilizamos controles em 2 ou até em 3 níveis, em cada rodada de exames. Se destacam os serviços de alergologia veterinária, dermatologia e micologia, dosagens hormonais por metodologia de radioimunoensaio, setor de análises transfusionais, como tipagem sanguínea e testes de compatibilidade, setor de bioquímica avançada, setor de diagnóstico especializado da leishmaniose, exames oficiais credenciados no Ministério da Agricultura para equídeos, bovinos, bubalinos, suínos e avicultura. O Texa possui um amplo setor de atendimento ao cliente, onde médicos veterinários especialistas irão sanar dúvidas e orientar coletas. Nosso atendimento digital é único na América Latina e te coloca em contato conosco a qualquer hora e lugar. Inovação e tecnologia também no serviço de apoio. Presente em mais de 680 cidades do país, com logística própria integrada, o Texa é o maior e mais completo laboratório de referência da América Latina, sempre investindo em educação continuada e no suporte técnico de alta performance para o médico veterinário. Acreditamos na transparência e no compartilhamento de informações.
A diretoria do Texa preserva ao longo destas décadas seu mesmo propósito e empenho em oferecer o que há de mais moderno, mais seguro e com o melhor acesso. Venha viver esta experiência de sucesso. Seja um parceiro Texa. Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio Valério de Carvalho. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, dividindo informação, conhecimento, participando desse evento tão bacana, né? Aliás, eu quero agradecer muito ao Sérgio Lobato a oportunidade. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Bem, o tema que a gente vai falar hoje, gente, é por que sinomose vai continuar sendo um problema, né? Antes, deixa eu falar um pouquinho da minha carreira para vocês. Eu sou veterinário, formado pela UFB, tenho mestrado em Ciências Clínicas pela Federal Rural do Rio, doutorado em Medicina Veterinária Preventiva pela Federal de Viçosa, pós-doc no Laboratório de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, de Recife. Atualmente estou fazendo outro pós-doc em Biologia Celular e Molecular pela Federal do Paraná e eu sou diretor técnico do Texa Laboratórios, né? Para quem me conhece, eu já tive a oportunidade de ver um pouquinho do meu trabalho, sabe que eu tenho uma história longa aí com sinomose, né? Durante toda a minha vida acadêmica, foi um dos principais vírus que eu trabalhei, eu sou apaixonado pelo vírus, já deu para descobrir bastante coisa em relação a ele. Então, eu quis colocar essa palestra mais para poder tentar destacar a importância da sinomose, né, atualmente, como um grande desafio para os clínicos, principalmente, e destacar principalmente por que a sinomose ela ainda vai continuar sendo um grande problema, né? Quanto antes a gente assimilar isso, se preparar para isso, melhor, né? Bom, só falando um pouquinho, então, a respeito da origem desse vírus, né? Ele pertence à família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus, e aqui ele tem alguns parentes bastante interessantes dentro do gênero Morbillivirus, e eu queria dar destaque aqui para o vírus do sarampo, né? O vírus do sarampo ele surgiu bem antes do vírus da sinomose e eles são muito parecidos, tanto geneticamente quanto antigenicamente. E é muito por conta dessa similaridade que eles possuem que a gente sabe o que a gente sabe hoje de sinomose, porque esse vírus é tido como modelo experimental para os estudos do sarampo. Então, por conta dessa semelhança, a gente tem um certo conhecimento hoje de sinomose. Esse trabalho, que foi um trabalho de 2019, ele é um trabalho muito interessante. Ele correlaciona alguns achados de paleontologia com virologia, mistura história, e ele tem algumas nuances bastante interessantes, né? Igual essa figura, por exemplo. Na verdade, isso aqui é uma pintura que data aí de 1748, se eu não me engano, que mostra um pouco como foi a colonização espanhola na América Latina, né? Para quem puxa um pouquinho aí do conhecimento de história, sabe que a colonização espanhola foi extremamente violenta, né? Que era uma das diferenças, inclusive, em relação à colonização portuguesa, que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. E durante esse processo de colonização espanhola, houve muitas mortes, né? Durante esse processo, o cão foi trazido para a América Latina como instrumento de conquista, né? Como instrumento utilizado nos avanços territorialistas que os colonizadores estavam fazendo. E como havia uma matança desenfreada durante esse processo de conquista, essa foto retrata aqui, por exemplo, né, essa pintura retrata aqui, por exemplo, o colonizador dando uma criança para o cão comer, uma criança morta, né? E aqui a gente consegue ver vários cães inclusive interagindo com nativos, né, brigando com os nativos, atacando. Então, o cão se alimentava muito da carne desses nativos mortos. Só que durante o processo de colonização, juntamente com os colonizadores, vieram várias doenças, dentre elas o sarampo. E esse trabalho ele especula justamente que sinomose ela pode ter sido originada a partir do sarampo, né? O sarampo, por exemplo, encontrando uma população virgem como essa, ele vai se multiplicar desenfreadamente e ele vai sofrer processos de transformações durante essa multiplicação desenfreada. E essas transformações, que são mutações, na verdade, que geram diferenças nesses novos vírus, favoreceram
supostamente, né, dentro dessa hipótese do trabalho, a evolução para um outro vírus que reconhecia uma nova espécie, né? Daí uma provável origem para o vírus da sinomose, né? Isso aí na faixa de 1750, mais ou menos, tá? E ele tem até algumas figuras, né? Ele correlaciona alguns achados que são bem interessantes, né? Por exemplo, a gente sabe que dentro da sequência de nucleotídeos de um DNA de hospedeiro, por exemplo, de uma determinada espécie, existem um código que determina qual aminoácido que é chamado para cada trinca de nucleotídeos que é exposta durante um processo de tradução, por exemplo. A gente chama esse processo de codon usage. Como é que acontece, né? Esse codon usage, normalmente, ele tem características que são espécies específicas, né? Determinada espécie vai ter uma trinca de nucleotídeos que vai chamar determinado aminoácido. A outra espécie vai ter outra trinca que vai chamar o mesmo aminoácido, um aminoácido diferente, entendeu? Então, aqui nesse trabalho, ele correlacionou o padrão de codon usage de cães, de humanos e de ruminantes para as várias sequências de proteínas, né, as várias sequências genéticas que existem do vírus sinomose canina. E aí ele reforça a hipótese dele porque ele mostra que, por exemplo, a barra preta, né, de humano, ele mostra que, por exemplo, o codon usage do genoma de sinomose, ele é muito mais parecido com o codon usage de humanos do que com o de cão, né? Em terceiro lugar, a gente teria o da vaca aqui, por exemplo, né? Então, é um argumento que reforça essa hipótese de que o vírus da sinomose ele tenha evoluído a partir do vírus do sarampo, né? Mas antes de a gente falar um pouco da genética em si relacionada com o vírus, processo de evolução, vou apresentar para vocês o objeto do nosso assunto, né? Então, esse aqui é o vírus da sinomose canina. Eu quero aqui uma representação gráfica, né? Vou dar alguns poucos destaques, mas de coisas que são importantes para o assunto que a gente vai desenvolver, né? Ele é um vírus envelopado, né? O que já subentende que ele seja um vírus muito pouco resistente em condições ambientais, né? Qualquer variação climática é capaz de inativar ele, assim como qualquer tipo de detergente consegue desestabilizar esse envelope lipoproteico, tá bom? Aqui na superfície, né, do envelope, a gente tem algumas glicoproteínas inseridas, né? Tem a glicoproteína H, que é importantíssima para o processo de patogenia do vírus, e tem a proteína F, né? Essa proteína H é quem determina o tropismo do vírus. Ela que é a chave de entrada desse vírus para a espécie que ele vai infectar e para o tipo celular e perfil tecidual onde esse vírus vai se multiplicar, tá? Então, ela, bem naquele esqueminha chave-fechadura, ela é a chave para os mecanismos de patogênese que vão ser desencadeadas na infecção, tá bom? Só a título de curiosidade, gente, o nome correto do vírus sinomose canina era, pelo menos até 2015, o Canine Distemper Virus, né, que é a nomenclatura de vírus, o correto cientificamente é em inglês, né, e elas são determinadas pelo ICTV, que é o órgão de taxonomia viral, que determina essa questão de nomenclatura. Mas, a partir de 2016, essa nomenclatura mudou, né? Então, hoje, cientificamente falando, a gente está conversando sobre um Canine Morbillivirus, tá? Mas só mais curiosidade mesmo. Aqui a gente tem uma fotomicrografia eletrônica do vírus, né, mostrando a região de envelope e mostrando nessa sombra aqui a região de glicoproteínas virais, tá? Outra coisa importante, a gente tem que saber de vírus sinomose canina, que vai ser legal para o nosso raciocínio depois, é que ele é um vírus RNA senso negativo, tá? Então, guardem isso, que ele é um vírus RNA, daqui a pouco a gente extrapola um pouco em relação a isso. Só para a gente não ficar perdido em relação à doença, vamos fazer uma introdução rapidinha, mais do ponto de vista de patogenia, que aí a gente desenrola na sequência. Então, o vírus sinomose, ele é um vírus que ele é muito frequentemente transmitido através de aerosóis, né, através de gotículas infectantes de origem nasal e ocular, embora ele também possa ser transmitido através de urina, de fezes, menos frequente, tá? O principal mecanismo de transmissão dele é através de aerosóis, o que já diz para a gente que ele é um vírus altamente contagioso, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vendo o quão rápida é essa disseminação de vírus que são transmitidos pelo ar, né? Então, esse é um mecanismo que, com certeza, favorece muito
a dispersão entre os hospedeiros, né? Uma vez que o animal tenha sido infectado, esse vírus ele pode demandar até 4 semanas de incubação antes de iniciar algum processo replicativo, tá? Ele penetra normalmente aqui via oronasal no animal infectado. Na sequência, ele vai infectar esse tecido linfóide primário aqui que que ele é normalmente proximal, né, em relação à via de entrada do vírus, né? Pode ser tonsilas, linfonodos retrofaríngeos e brônquios. Então, ele faz uma infecção inicial nesse sítio. E, posteriormente, ele faz o que a gente chama da primeira viremia. Viremia, gente, nada mais é do que quando o vírus ele vai para a corrente sanguínea a partir de um sítio para se dispersar para outros sítios diferentes, outros locais, tá bom? Normalmente, quando o paciente faz viremia, isso é coincidente com picos febris, né? Então, assim, o animal pode apresentar uma febre, pode apresentar uma ligeira apatia, mas que normalmente é transitório, tá bom? A partir dessa primeira viremia, o vírus sai desse sítio linfóide primário e ele vai para sítios linfóides secundários, tá? E aqui a gente destaca baço, medula óssea, lâmina própria de estômago e intestino delgado, nódulos linfóides mesentéricos, células de Kupfer, mais ou menos entre 3 a 4 dias pós-infecção. Aqui eu já puxo um parênteses. Nota que ele entra em sítio linfóide e depois se dispersa para outro sítio linfóide. Qual que é o objetivo do vírus durante esse processo? Ele está alvejando o sistema imune, tá? A estratégia dele aqui está muito clara e objetiva. Ele quer fragilizar imunologicamente esse paciente que foi infectado para que ele consiga ter sucesso infeccioso nesse animal e consiga se dispersar com o mínimo de interferência possível daquilo que seria a principal ferramenta impeditiva para o sucesso infeccioso, né? No caso do sistema imunológico. Então, aqui ele destruiu o tecido linfóide, destrói o tecido linfóide aqui também, ele está imunocomprometendo o paciente, tá bom? Na sequência, a partir desse tecido linfóide secundário, ele faz outra viremia. Essa viremia agora ela é muito mais agressiva, tá? Porque é uma viremia que normalmente o vírus sai do sítio linfóide e ele vai para o sítio epitelial, tá? Então, são 2 tropismos diferentes que a gente já viu. Primeiro, o linfotropismo e agora o epiteliotropismo. O epiteliotropismo ele é interessante para o vírus, porque nesse tecido, o vírus vai se multiplicar de uma forma muito acentuada, né? A gente fala na virologia em replicar, né? Então, ele vai se replicar intensamente nesse tecido epitelial, como forma de produzir o máximo possível de partículas virais para dispersar isso para o ambiente, para contaminar novos animais e, assim, garantir a perpetuação do vírus, tá bom? Então, nesse momento aqui, que ele vai para o tecido epitelial, e aí a gente fala em vários epitélios, né, gente? A gente pode ter epitélio respiratório, epitélio gastrointestinal, né? Qualquer sistema ali que tiver epitélio, o vírus é capaz de migrar para esse tecido. Tá certo? Na sequência, então, entre 6 a 9 dias pós-infecção, eu já tenho vírus em várias partes do organismo infectado, né? Inclusive, nessa etapa aqui, entre 6 a 9 dias pós-infecção, o vírus ele já pode chegar no sistema nervoso central. Então, por mais que você, na sua rotina, nunca tenha observado um animal assim tão precocemente com um quadro clínico neurológico, assim, entendeu? É porque, na verdade, a gente tem também que lembrar a diferença entre infecção e doença, né? Na verdade, o processo ocorre de uma forma desordenada e depois que, em virtude das lesões provocadas direta ou indiretamente pelo vírus, que o animal vai evidenciar clinicamente a doença. É importante a gente puxar um parênteses aqui, já para poder reforçar os mecanismos de manutenção do vírus, que existe uma estratégia do vírus, né, que é o quadro de infecção subclínica. Tem vários pacientes que são infectados, que fazem toda essa dispersão do vírus, inclusive eliminam o vírus para o meio ambiente, e esses animais eles nunca vão ter quadro clínico, tá? Não é o paciente que vai chegar na sua clínica, né, porque ele é um paciente normal, e você não vai fazer uma investigação de sinomose no paciente saudável, né? Mas esse paciente e esse perfil de infecção, que é a infecção subclínica, é extremamente importante para que o vírus consiga se manter na natureza, né? Então, se ele matasse todo o organismo que ele infectasse,
notavelmente vai chegar uma época que ele ficaria sem organismos para poder infectar e se reproduzir, né, e se replicar. Então, já é um parêntese que a gente puxa, né, para dizer por que a sinomose continua sendo tão abrangente, né? Porque a gente tem essa circulação em cães susceptíveis na forma de infecção subclínica. E aí a gente lembra também, nós estamos num contexto de país de baixa cobertura vacinal, né? Hoje aqui a gente dá graças a Deus se o paciente vier com uma vacina antirrábica, né? Principalmente o paciente que vem de um contexto de menor poder aquisitivo do tutor, enfim. Né? É uma situação divergente de um país de desenvolvimento. Né? Brasil e América Latina possuem cobertura vacinal muito baixa, mas muito baixa mesmo para a sinomose. Isso favorece essa manutenção de quadros subclínicos que promove o rodízio, né? A permanência do vírus entre os animais. Tá, mas voltando aqui para a patogenia, então a gente sabe que entre 6 a 9 dias o vírus já se dispersou epitelialmente, já pode até inclusive ter chegado no sistema nervoso central. E aí nessa fase aqui também o animal está extremamente, né? Eu não diria extremamente, mas ele já está bem imunocomprometido, né? E tudo é muito coeso no caso da infecção por sinomose, né? Porque é desejável que o animal esteja comprometido nesse momento, porque é o momento onde o vírus está se replicando desenfreadamente e ele precisa que o organismo disperse novas partículas para garantir a sobrevivência dele, né? Então, é providencial que esse animal esteja comprometido, imunocomprometido nesse momento, né? Daí, entre 14 a 21 dias pós-infecção, né, a gente já sabe que o vírus vai estar instalado aqui no sistema nervoso central, né? Então, ele tem linfotropismo, epiteliotropismo e neurotropismo, tá? São 3 perfis celulares e teciduais muito marcantes para esse vírus, né? São regiões que ele gosta de estar e que ele busca durante o processo infeccioso. Então, aqui o vírus já está aqui e o animal, inclusive, já pode começar nessa fase aqui a evidenciar alguns sinais clínicos neurológicos, tá? A gente tem que ter em mente que, dependendo do tecido que foi infectado, o animal vai produzir um sinal clínico correlato, né? Daí, isso vale tanto para os epitélios do organismo, né? Respiratório, gastrointestinal, oftalmológico, enfim, quanto para o tecido neurológico, né? Dependendo da área que for alvejada, a gente vai ter uma apresentação clínica correspondente, tá bom? E aí a questão é o seguinte, o que a gente tem que ter em mente é que a apresentação clínica de sinomose, ela varia, tá? Por mais que na sua rotina você esteja acostumado com um padrão, né? Às vezes paciente multissistêmico, com acometimento respiratório, evoluindo num segundo momento para quadro neurológico, não sei qual é o seu padrão, mas eu já deixo bem claro que não existe padrão infeccioso para sinomose. Talvez exista o que você está mais usualmente acostumado a perceber e a diagnosticar e a tratar. Não existe padrão. Sinomose pode literalmente tudo, tá? Isso vai variar muito em função da virulência da cepa do vírus que foi infectado, né? A gente sabe que tem vírus que são mais virulentos ou do que outros, né? E de acordo com a virulência do vírus, ele vai ser mais agressivo ou não no processo infeccioso. Existem características relacionadas com resistência individual de hospedeiro. A imunidade do animal, ela é crucial para o processo e para a magnitude do processo infeccioso. E também a idade no momento de contágio. Isso aqui tudo eu coloco para que você saiba que muitas das vezes o diagnóstico clínico, ou até mesmo o diagnóstico superficial, que é conduzido em cima de um atendimento clínico, aí, muitas das vezes você pode estar perdendo o diagnóstico de sino, justamente por talvez estar muito preso numa apresentação dita como clássica, né? Sendo que ela não existe. Né? Então, isso já é uma outra questão que eu puxo como relevante para a continuidade da doença no meio da população canina, é porque o diagnóstico, muitas das vezes, ele é falho, né? Então, assim, às vezes você recebe um paciente que só está convulsionando, né? Um paciente que nunca teve apresentação multissistêmica, nunca teve apresentação respiratória, aquele olhinho clássico, aquela hiperkeratose. E, às vezes, você não cogita sinomose naquele momento.
Um paciente com nistagmo, por exemplo. Já vi história de paciente com apenas nistagmo, e aí na sinomose costuma ser um nistagmo vertical, na maioria das vezes, e ser a causa ter sido sinomose. Alguns distúrbios comportamentais em animais mais idosos, que usualmente são atribuídos à demência por conta da idade, às vezes são sinais neurológicos de sinomose e passa desapercebido, né? Então, assim, é extremamente importante que a gente tenha isso em mente para reforçar a questão do diagnóstico. Muitas vezes ele é falha, justamente por o clínico ficar muito preso num determinado perfil de apresentação e também por conta de algumas circunstâncias que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? A gente sabe que a mortalidade ela é alta, né? É a doença infecciosa de maior letalidade, abaixo da raiva, né? É ainda a principal doença infecciosa de cães, a principal preocupação no Brasil. A gente pode ter em torno aí de 50% de mortalidade em adultos, 80% de mortalidade em filhotes. E aí eu coloco essa figura aí, esse meme, que eu acho bem engraçado, porque a cara de desespero do cara, que a hora que ele está chegando de madrugada na casa, é engraçado demais. E a mulher aqui ó, já está prontinha já com um pedaço de pau para receber ele, né? É bem a relação, gente, do que acontece entre o vírus e o sistema imunológico, né? É bem isso daí, né? Se a mulher está ali esperando o marido chegar àquela hora ali e tal, ela já está preparada, porque ela sabe que não é o horário usual dele chegar, sabe que ele está aprontando alguma coisa, então ela já está ali, ó, do jeito para receber ele. Então, dessa mesma forma, é o sistema imunológico, né? Uma vez que o sistema imunológico ele tenha sido já estimulado para responder para aquele vírus, né, através de vacinação ou através de um processo infeccioso anterior, ele já sabe como é que ele tem que receber o vírus. E aí o vírus não passa aqui desapercebido de forma nenhuma, né? Porque apontou aqui na porta aqui, já vai levar uma retada na cara, né? Então, isso é determinante, né? Se a resposta imunológica ela for forte e vigorosa, né, ela for adequada, o vírus ele não tem sucesso infeccioso. Mas se ela for uma resposta fraca, aí o animal ele pode ter uma sinomose um pouco mais leve, talvez só com acometimento multissistêmico, sem comprometimento neurológico. Se é uma resposta mais falha, aí o animal pode evoluir neurologicamente, agravar de forma mais rápida. Então, essa relação ela é bem direta mesmo, tá? Entre o sistema imunológico, a competência imunológica do paciente e o vírus no momento da infecção. Então, a gente já viu que, né, em virtude do tropismo viral, o tropismo no sistema imune vai gerar depressão linfóide, imunodepressão, que é providencial, né, muito favorável para a dispersão do vírus no organismo. O tropismo epitelial, que aí ele vai gerar sinais clínicos correlacionados com o epitélio que o vírus estiver infectando, né? E aí são variados, com certeza você já sabe vários aí. E o tropismo neurológico, que muitas das vezes gera um quadro de pancefalite desmielinizante, tá? Tenham em mente o seguinte, isso tudo aqui pode acontecer ao mesmo tempo ou pode acontecer de forma individual, tá? Um animal com sino, ele pode apenas ter imunocomprometimento, sem nenhum sinal clínico. Ele pode apenas ter algum sinal respiratório ou gastrointestinal, como pode ser um animal que evolua neurologicamente sem sequer apresentar nenhum outro sinal sistêmico prévio, tá? Então, tem que abrir a cabeça em relação a isso, porque essas situações que eu falei com vocês podem acontecer, tá bom? Aqui só um trabalho que demonstra, né, esse tropismo que é muito amplo dentro do organismo infectado, né? Aqui é um ferret que ele foi infectado com o vírus da sinomose recombinante que expressava uma proteína fluorescente chamada GFP. Então, a gente consegue inferir aqui sobre a presença do vírus em todo local que tem algum focozinho de fluorescência, tá? Esse material foi estimulado por uma luz UV, né? Por isso que ele fica com esse aspecto meio azulado, mas a luz UV excita a GFP que emite essa fluorescência, que é percebida visualmente, né? Então, aqui no ferret infectado, a gente consegue ver a presença do vírus em tecido linfóide, né? Aqui, no caso, tecido linfóide do baço, do trato gastrointestinal, aqui as placas de Peyer, né? do intestino.
Aqui o tropismo epitelial evidenciado, no caso aqui no abdômen do ferret, né? Aqui na região da patinha também, a gente consegue ver a fluorescência aqui no coxim. Aqui em glândula salivar, linfonodos, nas bordas do pulmão, né, a gente consegue ver bastante marcação de fluorescência devido à presença do vírus. Na língua, em tonsilas. E aqui o tropismo neurológico, né, na região de leptomeninge, né, ver como é que ela tem bastante foco aqui de presença do vírus na região de leptomeninge ao redor do cérebro, né? Então, só para demonstrar como essa dispersão dele é realmente muito ampla no organismo infectado. E aí eu vou puxar de novo para a questão do vírus, para falar um pouquinho a respeito de como que acontece essa dinâmica de infecção e já puxar alguns outros pontos da discussão da nossa apresentação, né? Hoje a gente já sabe que tem 2 receptores que já são bem caracterizados por visacinomose. O SLAM, que é o receptor imunológico, né, relacionado com as células do sistema imune que ele vai infectar, e o Nectin-4, que é o receptor epitelial. Tá bom? Uma vez que ele reconheça esses 2 receptores, né, ele vai entrar na célula, vai penetrar nessa célula, que é uma célula susceptível, que possui o receptor, e aqui ele vai se replicar e gerar novas partículas. Essa partícula, ela brota a partir da membrana citoplasmática, e a membrana citoplasmática, ela vai fazer parte do envelope do vírus, né? Ela que é de onde ele carrega a composição do envelope, né? Durante esse processo aqui de replicação, gente, é importante vocês saberem que o vírus, ele praticamente escraviza a célula, ele põe a célula para replicar o material genético dele e também coloca a célula para produzir as proteínas que ele precisa para montar as novas partículas. Tá bom? Durante esse processo de replicação, né, só voltando aqui um pouquinho, no caso aqui a gente tem um RNA, que é o material genético do vírus, e ele vai gerar novos RNAs, tá? Quem faz isso é a RNA polimerase. No caso do vírus, ele tem que ter uma RNA polimerase própria, porque a célula não tem RNA polimerase que gere RNA a partir de RNA. Ela tem uma RNA polimerase que gera RNA a partir de DNA no processo de transcrição. Tá bom? Então, o vírus ele carrega consigo essa RNA polimerase dependente de RNA, tá? Que é uma RNA polimerase bem específica. Como é que acontece o processo de extensão, né? Quando está se copiando a fita genética para gerar uma fita complementar, para gerar uma nova fita, né? No caso aqui da DNA polimerase, ela faz o processo de extensão através da adição de nucleotídeos que são compatíveis com os nucleotídeos da fita molde, né? Então ela vai fazendo aqui a extensão. E aí o que acontece? Durante o processo de extensão, se ela puxar um nucleotídeo errado, que aqui a gente tem uma citosina. Então, aqui deveria estar entrando uma guanina e não uma adenina. Então, se ela puxar um nucleotídeo errado, o que ela acontece? Ela tem uma atividade corretiva que a gente chama de proofreading. Então, ela volta um pouquinho, corrige o que ela fez de errado e coloca a guanina ali e segue fazendo a extensão da cadeia, né? No caso, a produção da fita irmã. No caso da RNA polimerase, gente, a gente tem que ter em mente que a RNA polimerase ela não faz proofreading. O que isso quer dizer, Otávio? Quer dizer o seguinte, que se a RNA polimerase botar essa base errada aqui, vai ficar essa base errada. Tá bom? E ela vai seguir o processo de extensão até terminar, até produzir a fita toda que ela está copiando. Tá bom? Esse processo, né, é característico que a gente chama de mutações, né? Quando ocorre, por exemplo, no caso de mutações pontuais, ocorre quando, por exemplo, a adição de um nucleotídeo que não deveria estar sendo adicionado, né? Então, assim, no caso aqui seria uma mutação pontual, gerada a partir desse erro que a RNA polimerase faz, né? E ela tem uma certa taxa de erros que é normal, tá? Esse processo de erro na construção de novas fitas, do ponto de vista da virologia, isso é altamente benéfico dentro do contexto de evolução viral, tá? A gente vai entender por quê.
Então, as mutações podem acontecer por substituição, né? Aqui, por exemplo, era para ter uma guanina, virou uma citosina. Pode acontecer através de inserções, né? Por exemplo, entre essa citosina e essa adenina entrou uma guanina. E a mutação também pode acontecer através de deleções, né? Essa timina que estava aqui ela sumiu, tá? Mas no caso que a gente estava falando lá, no caso das mutações pontuais relacionadas com substituição, só para a gente entender qual que é a correlação para esse tipo de mutação, dá uma olhada aqui. Né? Aqui, no caso, a gente tem um códon, né? No nível DNA, aqui o nível RNA mensageiro e aqui no nível proteico, no caso, o aminoácido. Né? Então, no material genético inicial, haveria esse códon gerando esse perfil aqui de códon de RNA mensageiro, gerando esse aminoácido. Vamos supor que aconteçam as mutações, né? Por exemplo, lá a RNA polimerase adicionou alguns nucleotídeos errados, o que pode acontecer, né? Então, a gente pode ter mutações pontuais silenciosas, né? Por exemplo, aqui no lugar da citosina entrou uma timina, gerou essa variação, mas esse códon aqui, esse códon, todos os dois geram o mesmo aminoácido. Então, é uma mutação silenciosa, porque no contexto de proteína não houve alteração nenhuma. Entrou, foi o aminoácido lisina que deveria entrar originalmente. As mutações pontuais nonsense acontecem quando, por exemplo, gera um stop codon. O que é o stop codon? Esse stop codon, quando o ribossomo está fazendo a tradução do RNA mensageiro e aparece um códon como esse é um sinal para o ribossomo que ele tem que se desligar do RNA mensageiro. Então, ele para a síntese proteica naquele momento ali, onde ele lê aquele códon, entendeu? E a gente pode ter também as mutações pontuais missense, aí elas são conservativas ou não conservativas. Numa mutação conservativa, vai gerar um aminoácido diferente, porém de mesma propriedade bioquímica que o aminoácido original. Então, ocorre dano, mas o dano não é tão grave do ponto de vista proteico, tá? E tem as mutações pontuais missense não conservativas, que já gera um aminoácido diferente do original e de propriedade bioquímica também diferente. Isso, gente, é extremamente importante, porque quando a proteína está se montando, a gente tem que ter em mente o seguinte: a proteína ela nunca é linear, né? A cadeia polipeptídica, né? Ela sai linear, mas a partir da composição bioquímica de uma cadeia polipeptídica, ela começa a assumir conformações secundárias, terciárias e até quaternárias, né? E é isso que vai dar o contexto estrutural da proteína e vai se relacionar principalmente com a função que essa proteína vai desencadear, tá? Então, obviamente, é um aminoácido diferente, mas ele vai interferir em toda a montagem da proteína, vai gerar uma proteína anômala, né, diferente daquela proteína inicialmente. Isso pode ter uma série de impactos para aquele organismo, entendeu? Pode ser uma proteína que não tenha função nenhuma, mas pode ser uma proteína que tem uma função diferente da outra, tá? A gente vai chegar onde vai fazer mais sentido para você. Então, por exemplo, aqui a proteína normal, quando houve uma mutação, repara só como é que o formato dela já é bem diferente dessa. E uma mutação nonsense também, onde houve formação de stop codon, olha só, ela também tem uma conformação bastante diferente, tá? Então, obviamente, isso vai conferir ao vírus que sofreu esse processo de mutação características diferentes em relação aos vírus anteriores, tá? E essas características diferentes, quando elas acontecem, por exemplo, numa hemaglutinina viral, por exemplo, que é a proteína relacionada com o reconhecimento do perfil celular que vai estar sendo infectado, isso pode favorecer algumas situações. A primeira delas pode favorecer que essa ligação com o receptor celular seja uma ligação muito mais forte, o que aumenta mais o tropismo, aumenta a virulência do vírus, aumenta o grau de gravidade daquele processo infeccioso. Mas também pode acontecer, por exemplo, que essa nova proteína H do vírus, né, esse novo sítio de reconhecimento de receptor, uma vez que ele tem uma mutação,
ele pode reconhecer perfis celulares diferentes dos que eles reconheceria normalmente. Então, um vírus que poderia infectar outras células que não infecta fora do processo de mutação. Como também pode acontecer desse vírus reconhecer novos hospedeiros, né? E aí eu puxo o link com a pandemia atual. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Tava o coronavírus bonitinho lá na natureza, passando nos animais lá. Ele é um vírus RNA, estava acontecendo um monte de mutação, porque acontece o tempo todo, mesmo que isso não tenha significância nenhuma naquele determinado momento, mas chegou um determinado momento que gerou uma variante viral que tinha propriedade de reconhecimento de receptor humano, em virtude de um processo de mutação ali no sítio de reconhecimento da proteína spike do vírus. E esse momento da natureza, ele juntou no momento único ali, onde esse vírus encontrou um ser humano ali, e aí pronto, né? Foi um abraço dali para frente, e aí resultou no contexto que a gente está vivenciando hoje. Então, é extremamente importante a gente falar desse processo de mutação, porque isso é dinâmico, isso acontece o tempo todo, e isso gera situações, às vezes, imprevisíveis em relação aos vírus, né? Eu gosto dessa figura aqui, que aí ela já traz um pouco a ideia do contexto epidemiológico do vírus da sinomose, e é interessante para a gente falar, né? Primeiramente, eu já vou deixar claro para vocês assim, embora a gente fique aqui muito preocupado com o cão, o vírus da sinomose ele é muito maior do que isso tudo aqui, tá? É até uma palavra pejorativa, mas a palavra que melhor define ele é um vírus promíscuo, ele é muito promíscuo, ele quer pegar todo mundo, tá? E assim, a gente sabe que já tem 10 de 18 famílias de carnívoros que já são descritas como susceptíveis ao vírus da sinomose canina, tá bom? E a gente tem famílias de animais não carnívoros também que são infectados. Então, ele tem um perfil, uma gama muito ampla de hospedeiros, né? E aqui a gente tem alguns exemplos disso, né? Por exemplo, os felídeos selvagens, aqui ele infecta vários dos felídeos selvagens e já houveram problemas muito graves relacionados a isso, né? Por exemplo, houve surtos, né, já muito impactantes em vida selvagem, de felídeos selvagens, em virtude de infecção pelo vírus sinomose. Alguns canídeos silvestres também, hiena, aqui a gente tem um porquinho do mato também que é suscetível, caititu, mustelídeos, né, como por exemplo ferret, lontra, gambá, algumas espécies de focas também. Ele infecta panda, infecta tamanduá, infecta urso, tem um perfil muito grande, tá? E também infecta macacos, né? Isso aqui é um porém que a gente vai falar até um pouco mais adiante, porque isso puxa uma outra preocupação, tá? Mas, via de cara, eu quero mostrar duas situações interessantes para a gente pensar em termos de permanência do vírus da sinomose, né? Primeiro, que ele tem todo um complexo de disseminação silvestre que favorece que ele permaneça, mesmo que as populações caninas sejam altamente vacinadas, esse complexo silvestre ele favorece com que o vírus continue se dispersando. E não só se dispersando, como evoluindo geneticamente. Tá bom? O segundo parênteses é também porque sinomose, além de ser hoje um grande problema de cães, sinomose é também um problema de animais selvagens, né? Porque existem várias espécies que estão em risco de extinção e que são susceptíveis ao vírus e podem vir, inclusive, a ser extintas, né? Em um caso de infecções massivas, né? E aí tem uma outra preocupação também em relação a esse contexto, que é o gato doméstico, né? Hoje o gato doméstico, ele não é susceptível ao vírus, ele não se infecta, não há doença, tá? Mas devido à proximidade aqui que ocorre com os felídeos silvestres, existe uma grande preocupação de que esse animal, num futuro próximo, talvez ele venha a ser susceptível. E aí vai ser um outro grande problema para a sua rotina, né? Porque pensa só, gato se infectando com sinomose, que tragédia que não seria, né? Aqui só para demonstrar um pouco de como ocorre a infecção nesses outros animais, né? Aqui a gente tem o ferret, né? Mostrando essa apresentação, né, de secreção nasal e ocular, né? Às vezes mucopurulenta, meio seca, forma essas crostas. A apresentação dermatológica, né? Com eritema em região de abdômen, região de queixo, região de focinho.
Aqui a gente tem um trabalho que mostra a infecção em pandas, né? O panda fazendo quadros de infecção respiratória, né? Com secreção nasal, região de hiperkeratose aqui no focinho, região de hiperkeratose em coxim também. Aqui a gente tem alguns vídeos de leões infectados com cinomose. São vídeos de 2 momentos, né, de 2 surtos que tiveram na Tanzânia, um vídeo de 94 e o outro vídeo de 91, mostrando os leões convulsionando em virtude do acometimento neurológico de cinomose canina. Isso para demonstrar que muito da apresentação clínica que a gente observa em cães, ela ocorre também em outras espécies. Tá? Então, um quadro bastante grave, também bastante preocupante, a mortalidade é bastante elevada também. E aqui a gente vê uma hiena infectada, né, um animal já praticamente em estupor, né, com distúrbio de consciência, com bastante secreção ocular, o animal exibindo sinais neurológicos, né, aqui a mioclonia de pescoço, mioclonia de membros posteriores, né, e aqui um guaxinim apresentando convulsão, né, o guaxinim, ele é um problema considerável de cinomose nos Estados Unidos, justamente por ser um animal que faz muito desse trânsito entre vida selvagem e vida urbana, né? Então ele carrega muito o vírus entre as duas populações. Aqui um outro trabalho de 2020, mostrando que esse ciclo selvagem, né, que está tentando se caracterizar para a cinomose, que ainda não foi determinado, ele é muito importante também para a disseminação de variantes, né? Por exemplo, a gente tem aqui esse trabalho mostrando a variante SA4, que surgiu na Colômbia e no Peru, uma possível rota de disseminação através de rotas migratórias de animais selvagens, né? Que esse trabalho ele tenta explicar como essa variante de vírus cinomose chegou aqui nos Estados Unidos, né? Obviamente a gente sabe do comércio ilegal de filhotes que acontece, né? Que isso pode ser uma fonte também de disseminação de vírus, mas esse trabalho ele cita as rotas migratórias de animais selvagens como também rotas importantes para poder atuar na disseminação de variantes virais entre um país e outro, entre continentes, por exemplo. Bom? E aqui existem alguns trabalhos que destacam a importância do vírus da cinomose na vida selvagem, né? Esse é um trabalho de 2006 que retrata um episódio de epidemia de cinomose que aconteceu em focas do Mar Cáspio, né? Morreram mais de 10 mil focas do Mar Cáspio por cinomose canina. Esse outro trabalho aqui, ele retrata os surtos de 94 de 2001 que houveram na Tanzânia, né, em leões, né, chegou a morrer mais de 40% da população de leões na Tanzânia durante esses surtos, né? Ele até faz uma reflexão aqui de se talvez esse vírus, um artigo de 2013, né, antes do vírus mudar a nomenclatura, mas ele faz uma reflexão de que talvez esse vírus deveria chamar vírus carnívoro distemper virus, né, como se fosse um vírus de carnívoros. A gente sabe hoje que ele não é só um vírus de carnívoro, que ele afeta também outras espécies não carnívoras. Tá? E aí vem algumas reflexões em relação ao contexto de infecção em animais selvagens, né? Será que eles seriam hospedeiros acidentais, hospedeiros spillover, né? Como se, por exemplo, estivessem surgindo a partir de processos evolutivos da virocinomose, ou se eles fazem parte do complexo ecológico da doença infecciosa. Muitos dos trabalhos hoje, gente, já cravam esse raciocínio de que realmente existe um complexo ecológico de cinomose canina que compreende um núcleo silvestre e um núcleo urbano, né? E destaca cada vez mais a importância de se estudar a cinomose no núcleo silvestre, né? Porque muito embora a cinomose canina seja um problema hoje mais de países em desenvolvimento, né? Por conta de basicamente cobertura vacinal baixa, os países em desenvolvimento têm feito muitos trabalhos em cima de cinomose, mas no sentido de tentar compreender qual que é a real importância da cinomose nesse contexto selvagem e até mesmo para poder preservar espécies ameaçadas de extinção. Então, tem apelos diferentes hoje dentro das iniciativas científicas, né?
Esse outro trabalho aqui, eu já puxo aquela questão lá da infecção dos macacos, né? Que houveram uns surtos de infecção de sinomose em macacos no Japão, em 2013, se eu não me engano, e morreu uma quantidade grande de macacos. Né? E eles ficaram muito intrigados, né? Porque não se sabia que vírus estava causando aquilo. Chegaram à conclusão que era o vírus da sinomose canina e houveram várias especulações, né? Porque, obviamente, né? Tipo, se o vírus infectou o macaco, o quão distante ele está de infectar o ser humano, né? Visto a proximidade genética entre essas duas espécies, né? Então, tanto esse trabalho quanto esse aqui que foi feito no desenrolar do trabalho anterior, eles fizeram umas abordagens muito interessantes nesse sentido. O que eles fizeram? Eles isolaram esse vírus que estava matando os macacos, né? Chamou ele com esse nome aqui. E eles pegaram alguns cultivos celulares de células humanas, né, com receptores humanos para morbilivírus, né, como por exemplo sarampo, e tentaram ver qual que era o grau de modificação que havia nesse vírus novo em relação ao processo de infecção celular de humanos, né? E aí eles pegaram, por exemplo, um cultivo celular que expressava um receptor linfóide humano e viram que esse vírus tinha pouca afinidade, mas depois de umas 4 passagens, esse vírus conseguiu infectar essa célula e destruiu todo o cultivo celular. Só que quando foi feita a inoculação desse vírus num cultivo celular expressando o Nectin-4 humano, o vírus reconheceu imediatamente e destruiu todas as células, né? Então, é um resultado interessantíssimo, porque puxou essa nova pergunta, né, para o contexto científico de estudo em cima de sinomose canina, né? Porque, né, qual seria a ameaça de sinomose para o ser humano e qual barreira impediria a transmissão de sinomose para os seres humanos? Né, a gente sabe hoje que você demonstrar infectividade num sistema in vitro, né, no sistema celular, é muito diferente de haver infectividade no organismo complexo como o ser humano, tá? Então, via de fato, sinomose não é um problema para o ser humano atualmente, tá bom? E existe um impeditivo para essa barreira evolutiva, que é a imunização para o sarampo, né? Hoje a gente sabe que os anticorpos que são gerados pelo sarampo, eles fazem a reatividade cruzada para o vírus da sinomose canina. Então, eles conseguem reconhecer e neutralizar o vírus da sinomose canina. Então, enquanto houver imunização ativa para sarampo, isso certamente é um fator determinante para alguma possível adaptação desse vírus, né? Que talvez nem a nossa terceira geração possa presenciar. Mas isso aqui, gente, é um dado extremamente importante, porque é um sinal amarelo, vocês não concordam comigo? É um sinal amarelo, né? Se houvesse estudos como esse para o coronavírus durante o processo dele de evolução, talvez a gente tenha conseguido predizer alguma possível ameaça para o ser humano e antecipar algum tipo de ação. No entanto, a gente foi pego de surpresa, né? Por isso que é importante a gente sempre ter vigilância epidemiológica em cima de vírus em populações animais, porque todos os vírus que geraram epidemias grandes na população humana vieram de vírus animais. Então, é extremamente importante, do ponto de vista de virologia, esse processo de vigilância, tá? Principalmente do ponto de vista evolutivo. Aqui são alguns trabalhos mostrando, né, que realmente Brasil, América Latina, a Índia e China são os países que mais produzem estudos em sinomose canina, né? A Itália também contribui bastante, mas, de forma geral, os outros países têm muito poucos estudos, né? E os estudos que são desenvolvidos aqui em contextos de países em desenvolvimento são estudos com maior volume de amostragem e também com maior positividade nos estudos de vigilância epidemiológica que são conduzidos, tá? E aí, gente, surgiram alguns estudos bastante interessantes a partir de 2010 com o seguinte objetivo, né? Hoje a gente só tem um sorotipo para sinomose canina, tá? O que significa isso? Significa que, por exemplo, a gente pode ter várias estirpes ou variantes com diferenças genéticas, mas, por exemplo, se o animal foi vacinado com a vacina de vírus atenuado, a imunidade que é produzida por esse vírus atenuado da vacina,
ela consegue reconhecer, até então, supostamente, todas as variantes genéticas que possam haver do vírus da cinomose canina. A gente fala em um único sorotipo. Só que, como o cinomose é um problema muito sério e com incidência muito elevada no nosso contexto aqui de América Latina, surgiram alguns trabalhos fazendo análises filogenéticas dessas cepas que são circulantes aqui. O que eles faziam? Esses trabalhos basicamente pegavam o vírus que estava circulando aqui, faziam o sequenciamento genético desse vírus e comparava a sequência genética desse vírus basicamente com as outras sequências conhecidas e também com a sequência do vírus vacinal, né? Que a gente vai falar um pouco dele mais adiante. Então, houveram trabalhos aqui do Brasil, houveram trabalhos aqui da Colômbia, de sequenciamento genético de vírus, houveram trabalhos também aqui, esse trabalho aqui é da Argentina, esse é um outro trabalho aqui que foi feito no Peru. E todos esses trabalhos, eles evidenciaram novas variantes genéticas circulando aqui na América do Sul. Tá? Esse trabalho, ele foi um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, onde eles fizeram análise genética das cepas que estavam circulando lá e compararam essas análises genéticas no nível de proteína com a cepa do vírus vacinal, né? Ele pegou essa região aqui de aminoácidos, que é a principal região imunogênica do gene H, da proteína H, tá? Que a maioria dos anticorpos que são formados, os neutralizantes, eles interagem com a proteína H, né? E uma vez que ele se liga à proteína H do vírus, eles impedem que o vírus reconheça o receptor e entre na célula. Então, é basicamente assim que esse processo de interação de anticorpos consegue neutralizar a partícula viral. E esse é o principal sítio imunogênico de reconhecimento de anticorpos, né? E esse trabalho, ele viu o seguinte, que ele identificou aqui 6 variantes geneticamente diferentes em relação à cepa vacinal, e ele pegou a sequência de aminoácidos dessas cepas para essa região imunogênica de proteína H e comparou com a variante vacinal. E olha aqui, ele achou divergência em todas as 6 cepas para esses 3 aminoácidos aqui, posição 367, 376 e 386. Qual que é a relevância disso, gente? Pensa se essa alteração de anticorpo aqui, no principal sítio imunogênico da proteína H, altera o padrão de reconhecimento do anticorpo que está no organismo que foi infectado. Vocês não concordam comigo que esse anticorpo ele não vai conseguir reconhecer esse sítio imunogênico e, consequentemente, mesmo que o animal seja vacinado, esse vírus vai conseguir desencadear o processo infeccioso? Vocês entenderam aonde o meu raciocínio está querendo chegar? Aqui existe, por exemplo, aqui são cristalografias da proteína H, demonstrando em vermelho a região de reconhecimento do receptor SLAM, e em azul a região de reconhecimento do receptor epitelial Nectin-4, né? Muitas das vezes, quando esse processo de mutação gera alterações nessa região, isso pode estar relacionado com o reconhecimento de novos hospedeiros, né? Então, novamente, foi bem próximo do que aconteceu com o coronavírus, né? Ocorreu mutação em algum sítio de reconhecimento de receptor, esse sítio não reconhecia um receptor humano, a partir dessa modificação ele passou a reconhecer, tá? E aí, teve esse trabalho de 2018, realizado com alguns animais de vida selvagem da África do Sul, que ele também fez análise filogenética e comparou com a cepa vacinal desses vírus que foram isolados. E aí ele focou muito nessa região de reconhecimento de receptor SLAM e na região de reconhecimento de Nectin-4. Então aqui a gente tem os aminoácidos relacionados com essas posições específicas nessas regiões. E aqui embaixo a gente tem os aminoácidos correspondentes das cepas que foram isoladas. E aqui, por exemplo, ele achou, tá vendo, aminoácidos diferentes para essas mesmas posições, né? Tanto aqui para esses 3 aminoácidos aqui da região
de reconhecimento do receptor islã, quanto também para esse aminoácido aqui de reconhecimento de Nectin-4. Né? Então, isso serve como argumento para várias discussões, né? Dentre elas, como sendo mutações relacionadas com reconhecimento de novas espécies, por exemplo, né? Já que ele estava aqui investigando animais de vida selvagem infectados por sinomose. Muito desse trabalho, gente, que é feito em termos de análise filogenética do vírus sinomose canina, ele considera o GNH, né? Porque ele é o principal ali, né? E ele também é o sítio de maior variabilidade genética, né? Então, só para vocês entenderem como esse processo de evolução viral é algo muito dinâmico, e esses trabalhos reforçam isso, em 2012, a gente tinha 8 genótipos distintos de sinomose canina. Tá? Em 2014, já se somaram mais 4 genótipos diferentes, todos eles circulantes em América do Sul. Então, aqui a gente já tinha 12. Na verdade, esse genótipo aqui ele já era conhecido, esse Europa 1, South America 1 também ele já era conhecido, né? E aí se descobriram mais 3, um na Argentina, um no Equador e um na Colômbia. Então, aqui em 2014, a gente já tinha 11 genótipos conhecidos. Os trabalhos foram evoluindo, e em 2019, a gente já somou 17 genótipos distintos de sinomose canina. Tá? São 17 variantes que são sabidamente divergentes geneticamente e podem também ser divergentes do ponto de vista antigênico em relação às demais. Tá? Por que isso é importante? Né? A gente sabe, então, hoje a gente tem uma grande variedade de cepas circulantes aqui na América do Sul. Né? E essas cepas, elas têm uma alta divergência de sequências de aminoácidos em relação às cepas vacinais. Isso, gente, é um fator extremamente favorável para a ressurgência de casos de sinomose canina em populações caninas vacinadas. Né? E aí eu começo a consolidar o raciocínio que eu queria fazer com vocês do seguinte ponto de vista. Né? A maioria das vacinas hoje, elas consideram vírus vivo atenuado. Só que esse vírus vivo atenuado que está na formulação vacinal, ele é um vírus que foi isolado na década de 30. Tá? Um vírus da década de 30. A gente fala hoje de 2020, né, onde a gente sabe que em 2019 a gente tem 17 genótipos diferentes. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: preparem-se para ter animais devidamente vacinados, com vacinas de boa procedência, vacinados na rotina de vocês, sob todos os cuidados, com tutores impecáveis na conduta, e que ainda assim podem eventualmente aparecer infectados pelo vírus da sinomose canina. Tá? Sei que parece terrorismo, mas é uma coisa pouco comum, que como eu trabalho muito com sinomose, então eu tenho a oportunidade de conversar muito com colegas a respeito disso, eu tenho observado que o raro começou a ser pouco comum e tem sido cada vez nem tão pouco comum quanto a gente imagina. Tá? Então, independente de entrar no mérito de vacina nacional, vacina ética, o que é um outro discurso totalmente à parte, né? E tem muito de influência de indústria dentro desse contexto, né? Independente de entrar nesse mérito, você tem que ter noção disso. Bom, e isso acho que talvez seja um dos principais pontos para justificar do porquê que sinomose vai continuar sendo um problema. Porque é muito provável, não teve nenhum estudo ainda que cravasse com 100% de certeza, mas a maioria dos estudos sugerem como altamente provável que a gente já tenha circulação de variantes que fazem escape vacinal para a sinomose canina. Tá bom? Então, isso acho que é crucial dentro das informações que eu queria passar para vocês. Tá? E esse trabalho aqui, na verdade, ele mostra algo próximo disso que eu falei com vocês. Né? Ele fez uma análise antigênica de algumas variantes genéticas do vírus da sinomose canina. Né? E aqui ele pegou 3 animais SPF, 3 cães SPF, né, que são cães
que nunca tinham sido expostos a nenhum agente infeccioso, né? Praticamente cães virgens imunologicamente do ponto de vista infeccioso. Pegou esses animais, vacinou eles com uma vacina inativada, né? Representada aqui em azul, e vacinou um cão com vacina ativada, um cão com a vacina de vírus vivo atenuado e o outro cão também com vacina de vírus vivo atenuado, tá bom? Ele vacinou esses animais com as formulações e depois ele desafiou esses animais com essas variantes aqui abaixo, né? Modern Port, Snyder Hill, Rockborn, com essas variantes aqui abaixo. Ele desafiou e ele coletou o sangue desses animais para poder medir a resposta de anticorpos que houve frente a essa estimulação antigênica de variantes diferentes. Basicamente para predizer o nível de reconhecimento que a proteção produzida pela vacina seria capaz de resultar frente a essas novas cepas, né? Então, aqui de cara a gente tem algumas observações mais nítidas. Primeiro, que vacina inativada para a sinomose canina, né, aqui definindo um cutoff de 1 para 32 como ponto de corte, né, de título protetor, o que seria considerado um título mínimo protetor, para poder conter a evolução do vírus. A gente já vê de cara aqui que vacina inativada realmente não presta, né? Graças a Deus a gente não tem vacina inativada para sino no mercado. Realmente a proteção dela é muito ruim comparada com as vacinas de vírus vivo atenuado, né? Mas olha aqui, por exemplo, com estimulação de cepas diferentes, a gente tem perfis de respostas diferentes. O que significa o seguinte, que a variação antigênica dessas cepas, elas interferem no reconhecimento do anticorpo neutralizante que é produzido pela cepa vacinal. E, obviamente, na medida em que essa divergência antigênica ela aumenta, eu vou ter um menor reconhecimento do anticorpo neutralizante, eu vou ter um menor título de anticorpo resultante ali daquela estimulação, né? E aí a gente tem uma situação aqui bem peculiar, que é a estimulação por essa cepa aqui, né, da Europa selvagem. Olha só, né, não teve estimulação nenhuma do animal imunizado pela vacina inativada e pelos animais vacinados pelas vacinas de vírus vivo atenuado, a estimulação ela foi limítrofe, tá? Só que isso aqui, gente, foi uma estimulação feita num momento próximo à vacinação, o que significa que esse animal ele estava num momento ótimo de reconhecimento, um momento ótimo de título de anticorpos protetores, entendeu? Significa também que é o seguinte, talvez se esses animais aqui das vacinas de vírus vivo atenuado, eles fossem estimulados no momento um pouco mais posterior em relação à vacina, isso significa que talvez esses animais, a resposta deles seria abaixo do que é considerado como protetor. Ou seja, esse animal, mesmo vacinado, ele adoeceria quando exposto a essa cepa, tá? E certamente isso acontece, tá, gente? Certamente. Eu estou longe de ter os 17 genótipos que já são caracterizados até agora. Então, esse estudo, na verdade, ele dá uma ideia do que muito provavelmente já está acontecendo, que são essas cepas que fazem escape vacinal, né? E isso, gente, é extremamente importante a gente ter em mente e até mesmo cobrar das indústrias de vacina, que hoje as vacinas internacionais, elas seguiam muito pela casuística, pela incidência de sinomose, que acontece em outro contexto, que é em contexto de país desenvolvido. Lá, eu posso dizer bem próximo de certeza que essas novas variantes não têm implicação, né? Porque como a gente tem uma cobertura vacinal extremamente alta, né, a circulação viral ela é menor, a gente espera também uma menor variabilidade genética, porque o vírus não tem capacidade de circular entre os cães, porque a cobertura vacinal é alta. Então, muito embora essa cepa ela seja muito providencial, muito interessante para os países desenvolvidos, eu posso dizer para vocês que ela já não é interessante para a gente, né? Então, assim, cabe um alerta para as indústrias vacinais de que esse momento está muito próximo de acontecer. E, assim, vai ser muito problemático para você
que tem aí os seus clientes devidamente imunizados, que tem o maior cuidado no processo vacinal do paciente de acompanhamento, vê que o seu paciente vai ser infectado, né? Porque, notavelmente, as vacinas, essas variantes, elas vão divergir em grau de suscetibilidade de neutralização. Mas se você tem uma variante que não sofre neutralização nenhuma, nem parcial, por um anticorpo induzido pela imunização usual, essa variante ela vai ter um sucesso infeccioso muito rápido, né? Porque ela vai pegar toda uma população de cães susceptíveis e vai fazer uma epidemia aí violentíssima em cima de cães. Entendeu? Qual que é a importância disso? E por que que isso, além de ser um problema, pode vir a ser um problema muito maior do que já é atualmente, né? Então, hoje, as falhas relacionadas com imunização para sinomose são o grande fator responsável pela permanência do vírus, né? A gente tem falhas relacionadas com interferência de imunidade materna, a gente tem falhas relacionadas com vacinação em animais imunocomprometidos, né? E aí eu puxo talvez algum raciocínio em cima dos animais que são vacinados em casas agropecuárias, né, que não tem a avaliação veterinária no momento da vacinação e podem estar com alguma doença no momento da imunização, não vão responder bem. Armazenamento incorreto de vacina, isso aí, gente, nossa, a principal razão de detonar a vacina nacional é muito relacionado a isso, sabe? Por conta de armazenamento incorreto, né? Então, mesmo que o dono da agropecuária ele não desligue a geladeira no momento que ele vai para casa, tudo e tal, só de ele considerar o armazenamento dessa vacina numa geladeira onde ele guarda o lanche, onde ele guarda outras coisas, isso aí já é um fator crítico, tá? E aí eu quero fazer um grande alerta com vocês pelo seguinte: vacina de vírus vivo é extremamente termossensível, tá? Então, assim, aquela questão do 2 a 8 é muito crítico para que a vacina tenha viabilidade no momento da imunização, né? E é até extremamente importante que, mesmo que você tenha toda a sua rotina pautada nesse cuidado, que você também se preocupe com o recebimento da vacina, tá? Hoje a gente está vendo aí esses medidores de temperatura com infravermelho, que todo mundo está utilizando aí para medir temperatura. É crucial que você tenha um desse na sua clínica, tá? Porque no momento que você recebe a vacina, você tem que abrir e você tem que checar a temperatura. Se a temperatura da vacina ela está fora da temperatura recomendada da temperatura de conservação recomendada, eu sugiro que você devolva, entendeu? Porque, por mais que você conserve adequadamente, se a cadeia de frio que veio antes do seu recebimento estiver comprometida, não adianta nada. Você recebe um produto adulterado, um produto comprometido, e aí isso vai também impactar na imunização que você vai fazer do seu paciente, tá bom? Animais não responsivos, né? A gente sabe hoje que tem várias na verdade não, mas tem algumas deficiências genéticas relacionadas com reconhecimento imunológico de patógenos, né? Então, tem animal que simplesmente você vai vacinar ele 300 mil vezes e ele nunca vai produzir uma proteção adequada, né? Daí que uma dica legal é sempre você avaliar sorologicamente esse animal após o processo de imunização, né? A gente tem vários testes aí de IgG, você manda a amostra do animal e você consegue avaliar ali se o animal produzir uma proteção satisfatória. Eu acho que é até um selo de qualidade sobre o trabalho que você fez, porque você consegue garantir que não somente a imunização foi bem feita, mas como a resposta do animal ela foi adequada ao processo de imunização. Então, é uma dica legal para a gente fazer também. Falhas na produção vacinal, né? Isso obviamente não compete muito a gente, mas sim a indústria da vacina, que tem que ter trocentos aí mecanismos de qualidade que asseguram que o processo de produção ele realmente seja muito fidedigno, né? E aí eu puxo algumas considerações com vocês, que já teve um surto na década de 60, onde determinada indústria aí produziu uma vacina que teve problema de atenuação. E o que aconteceu? Essa vacina com problema de atenuação, ela foi usada em imunização dos animais e ela matou os animais, porque os vírus não estavam atenuados adequadamente,
né? Mas isso aí hoje, posso garantir para vocês que a qualidade aplicada à produção vacinal hoje ela é muito, muito, muito rigorosa, inclusive na indústria nacional, tá? Reversão de virulência, gente, tem 2 cepas de sinomose que já foram relatadas para reversão de virulência, que é a Rockborne e a Snyder-Hill, tá? Rockborne, a reversão de virulência é quando a vacina ela foi devidamente atenuada, mas quando inoculada no animal, na imunização, esse vírus ele dispara algum mecanismo de replicação que ele volta a ser virulento e causa doença. E aí você imagina, né? A quantidade de vírus que tem numa vacina é grande. Então, um animal que sofreu reversão de virulência no processo vacinal, certamente é um animal que vai a óbito em muito pouco tempo, tá? Agora, se eu não estou muito enganado, até bem pouco atrás, isso se ainda não for uma realidade, existe uma das marcas de vacina que utilizam a Snyder-Hill. Obviamente, por questão ética, eu não vou falar nomes, mas é interessante vocês verificarem, tá? Porque essa Snyder-Hill, ela já teve episódios de reversão de virulência relatados. Ela tem um excelente potencial imunogênico, é a melhor cepa para ser utilizada em vacina, né? Porque a proteção da Snyder-Hill no processo de imunização ela é fantástica, mas ela tem potencial de reversão de virulência. Então, é um risco que eu, particularmente, jamais correria, tá? A cepa vacinal mais usualmente utilizada é a Understeport, tá? É a que tem na maioria das formulações vacinais. Ela é uma vacina de resposta imunogênica muito boa e que não tem risco nenhum de reversão de virulência, tá? E, obviamente, as outras fases de imunização, a gente vai ter as variantes de sinomose, né? Que é aquela questão que eu falei com você, que são novas cepas que estão surgindo aí, que muito provavelmente vão ou se não estão fazendo escape vacinal e estão causando doença no animal que foi devidamente imunizado, tá? Daí que a gente chega aqui no final, então, né, com os principais desafios para a erradicação de sinomose, que são os principais pilares do porquê esse vírus se sustenta tão fortemente e do porquê que eu posso assegurar para vocês que vai continuar sendo um problema durante muito, muito tempo ainda, tá? A gente tem a cobertura vacinal insuficiente, né? Mesmo com todas essas considerações que eu fiz em relação à vacina, sem dúvida alguma, é altamente recomendado que o animal seja imunizado e corretamente imunizado, né? Desde que você tenha consciência também de que vacina nenhuma tem 100% de eficácia, tá bom? E que, particularmente, para a sinomose existe esse viés grande que eu falei com você. As falhas de imunização também são outros grandes desafios para a erradicação da sinomose, e aí tem vários fatores associados, como a gente disse no slide anterior. E os reservatórios silvestres também entram como um terceiro pilar aí, que fazem com que o vírus continue circulando, mesmo que no ambiente urbano ele seja extremamente controlado, no ambiente selvagem ele vai continuar circulando e pode fomentar episódios futuros de surtos na população urbana. Tá bom? Bem, gente, eu chego aqui no final, então. Eu espero que tenha sido bacana para vocês, tá? Tem meus contatos aqui abaixo, né? Meu e-mail, meu Instagram. Vocês ficam à vontade para poder me pedir. Tem vários artigos científicos que eu abordei aí, eu tenho todos, vocês podem pedir, que eu mando, né, sem o menor problema. Agradeço novamente a organização do evento, né? Dizer que foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. E muito obrigado, viu, gente?